Boa noite a todos. Hoje, o assunto que eu escolhi para falar com vocês é sobre o pecado original. O que é o pecado original? E se vocês prestarem atenção, nós vamos aprender nessa palestra sobre o nosso pecado original, da onde ele originou. Nós vamos conhecer nessa noite da onde ele originou, quem foi o responsável por ele. Nós estamos sofrendo com esse pecado e gostaria que vocês, durante a explanação, fizesse um pedido meu, obedecesse um pedido meu, que é mais ou menos assim: pensar. A partir de hoje, eu gostaria muito que vocês pensassem. Toda a informação que chega até vocês, vamos pensar, vamos raciocinar, para que tenhamos uma fé raciocinada. Então, vamos lá. O pecado é uma transgressão à lei de Deus. O crime é uma transgressão à lei dos homens. Então, eu fiz essa diferença para nós entendermos que em muitas localidades, ou muitos países ou regiões da Terra, existe pecado, mas muito tenebroso, muito enorme mesmo, a lei de Deus, e para a lei dos homens nem crime é. Um exemplo que eu posso citar é o aborto. No nosso país, resultado de um estupro não é crime, o aborto. Se o feto tiver má formação, não é crime. É só crime no nosso país, se o aborto for feito de uma forma que originou de outro crime. Aí também passa a ser um crime em cima de outro crime. Mas para vocês entenderem melhor isso, que eu quero que vocês pensem, no Livro dos Espíritos, a pergunta 358, Kardec pergunta se eliminar o feto, destruir o feto em qualquer época, se é crime ou pecado. Falou que é um grande pecado aos olhos de Deus. Na 359 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: e se a mãe estiver morrendo, como fica? Deixa os dois morrer? Aí a resposta, que não é pecado, é sacrificar o feto que está começando e salvar a vida da mãe. Então, não é pecado somente para salvar a vida da mãe. O restante dos abortos são pecados, são grandes pecados. Então, essa diferença de crime e pecado, só para vocês terem uma noção, que às vezes não é crime e é um grande pecado. E original. Nós estamos falando do pecado original. O que é uma coisa original? Ela não tem cópia. Ela não foi feita não é uma cópia. Se nós pegamos um documento, vamos tirar uma xerox dele, a xerox já não é original. Precisa bater um carimbo lá, confere que é original. E ele nem é reproduzido. E ele tem caráter próprio, o original. Então, o pecado original já está a resposta aí. E se ele não tem cópia, não é reproduzido, qual é a origem do pecado original? De onde ele originou? Então, o conceito teólogo cristão ensina que herdamos o pecado de Adão e Eva. Será que é verdade? Eu quero que vocês pensem.
herdamos deles os ensinamentos cristãos. Aí quase todas as igrejas ensinam que herdamos o pecado de Adão e Eva. Vamos verificar? Mas se nós herdamos o pecado de Adão e Eva ou de outra pessoa qualquer, Deus é injusto. Ou seja, eu quero que vocês pensem. Se alguém fez uma coisa errada, esse erro Deus está nos punindo, ele é injusto, porque ele está castigando nós por erro de pessoas que nem conhecemos. Alguém daqui conheceu Adão e Eva? Não conheceu. Nós nem conhecemos eles, não temos nem amizade com eles, né? Para receber o castigo, pagar os erros que ele fez. Então, Deus não é injusto. Deus é toda a justiça. Isso nós temos que gravar na nossa testa aqui, ó. Que Deus é toda a justiça. E na Bíblia, ela cita alguma coisa a respeito desse pecado original, que originou, que veio lá de Adão e Eva. Está escrito em Ezequiel, está o número aí, não vou falar senão fica cansativo, que o filho não levará o pecado do pai. O pai pecou, o filho não tem nenhuma responsabilidade pelo pecado do pai. Aí Jesus confirma que o pecado não é transferido de pai para filho. Até eu vou citar só uma parte dessa passagem de João 9,3, em que Jesus estava caminhando e encontrou um homem cego. E ele era cego de nascença, ele nasceu cego. Aí foram indagar Jesus. Até eu vou resumir, para que nós não entrar em outra parte, que dá outra palestra, outra parte. Eu explico também a passagem inteira, mas eu vou resumir. E Jesus, com toda a sua autoridade, respondeu que perguntaram que se o pecado que ele estava, ele nasceu cego porque ele herdou aquilo do pai dele, falou não. Jesus falou não. Com toda a sua autoridade. O pecado não é transferido de pai para filho. Então, em Jeremias, está escrito lá, todo homem que comer uvas verdes, seus dentes se emboatarão, apodrecerão. É os dentes de quem comeu uva verde. Não é eu como uva verde e o dente do meu filho que vai cariar. É uma explicação ótima. Então, em Deuteronômio, os pais não morrerão pelo pecado dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Então, cada um é responsável pelo seu pecado. Aí, vem a senhora Eva e o senhor Adão. E vem uma ideia jogando essa culpa em nós, que eles erraram, comeram, há quem fala que comeu a maçã, mas na Bíblia não tem nada que diz respeito à maçã, infelizmente, não tem nada que diz respeito à maçã, que eles que nós herdamos o pecado, o sofrimento que nós sofremos hoje, é culpa de Adão e Eva. E sem saber, as pessoas que estão fazendo essa acusação, eles não sabem que estão pecando. Porque tem os 10 mandamentos da lei de Deus, e o 8º mandamento é não levantar falso testemunho. E nós acusando a Eva de ter contribuído com o nosso sofrimento, imputando o sofrimento nosso como sendo o erro que ela cometeu no passado, nós estamos cometendo um outro pecado que vai ficar nos marcando. Então, não tem a história da maçã na Eva,
e nós não podemos imputar nela essa verdade. Mas vamos continuar pensando. Vamos descobrir através de verdades ocultas, através do nosso pensamento, buscar a resposta, e buscando resposta, nós vamos descobrindo e vamos desenvolvendo a nossa fé racional, porque o espírita, ele se alimenta de uma fé racional, não é aquela fé absurda, não vai chegar aqui e vai falar assim, ó, Deus vai te dar um carro, viu? A chave do carro... Não, vai dar um carro, se você começar a economizar, guardar todo um pouquinho do mês, entrar num consórcio, não perder serviço, arrumar um outro trabalho nas horas de folga e tal, você vai juntando, você vai ter o carro. Mas não é assim, vai te dar um carro, a chave está aqui, vai cair do céu. Nada cai do céu para um mundo de provas e expiações. E pelas explicações da Bíblia, que nós lemos agora há pouco, nós não herdamos o pecado de ninguém. Interessante. A Bíblia confirma que nós não herdamos da Eva e nem do pai, e nem do vizinho, nem de ninguém. Ele é fruto dos nossos erros atuais, ou das vidas passadas. O que acontece com essa história do pecado? Quando nós erramos, forma-se uma nuvem preta quando nós erramos. É a lei de causa e efeito, que nós espíritas conhecemos, mas muitas das outras religiões deixam por trás que essa lei vai responsabilizar cada um de nós pelos nossos atos. Enquanto que se nós não conhecemos essa lei, nós vamos imputar o erro nosso, erro que nós praticamos pela nossa vontade, a alguém. Nesse pecado nós estamos imputando o nosso erro a Eva. Mas muitos costumam imputar, foi o demônio que é culpado. E às vezes não é demônio coisa nenhuma, foi erro nosso. Então, Deus, ele ficou em cima do Adão e Eva, ficou em cima de Abel e Caim, ficou ali. Parecia que só tinha aqueles dois, do jeito que está escrito em Gênesis, no mundo. E Deus se ocupa tanto assim com todo mundo, como se ocupou com o Adão e Eva, com Abel e Caim? Não. Na pergunta 964 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: Deus se ocupa tanto assim conosco, com cada um de nós? E a resposta foi essa: não, dos Espíritos. Ele cria leis, ele é a inteligência suprema, ele cria leis, que as leis vão responsabilizar e recompensar todos os nossos atos. Leis. Então, uma dessas leis é a lei de causa e efeito, é a lei do retorno, é a lei de toma lá e dá cá, é a lei do plantio e da colheita. Interessante, quando a gente está plantando, principalmente a fofoca, nós estamos todos felizes, né? Nós estamos plantando a coisa errada, a fofoca, falando mal da vida dos outros, puxando o tapete de alguém, querendo derrubar o outro para pegar o serviço dele, nós estamos todos felizes. Aí depois da plantação vem a colheita. Aí nós choramos para colher aquilo que plantamos. Então, é o que acontece no dia a dia. Essa lei, ela é a lei da colheita, do plantio e da colheita. As nossas avós diziam: quem cuspir para cima cai no rosto. Mais ou menos isso. Tudo que a gente faz para o próximo retorna para nós. De que forma? Essa fazer para o próximo transforma-se o fluido cósmico universal que nos envolve,
que eu já posso até falar futuramente sobre o fluido cósmico universal, ele transforma-se numa bola de energia ruim, numa pelota de energia ruim. E essa energia entra dentro do nosso corpo espiritual e aloja em algum lugar do nosso perispírito. Esse é o pecado que nós praticamos. Então, quando nós praticamos um pecado, ele entra dentro de nós e fica alojado ali dentro do nosso corpo até nós retirar ele. E tem meios como retirar, mas fica para uma próxima palestra. E essa marca é a do pecado. Pois nós transportamos o nosso corpo espiritual por várias existências. Então nós desencarnamos com essa marca, passamos para o mundo espiritual, nosso espírito leva essa marca no corpo espiritual, ele reencarna de novo com essa marca. Quando ele nasce novamente com essa marca, nós podemos dizer com toda certeza, esse cidadão nasceu com o pecado original. Ó, quem vê, fala a marca lá do pecado original dele. Ele nasceu. Às vezes não conseguimos ver. Mas essa marca, qualquer espírito que tenha um pouquinho maior de evolução, consegue ver nas pessoas. Por isso que tem pessoas que usam capa preta, usa vestuários chique, o terno, gravata, tampam, eles deduzem que tampam um pouco dessas marcas e a pessoa fica mais elegante, tampando um pouco essas marcas. Mas qualquer espírito que tiver um pouquinho mais de evolução, ele consegue ver as marcas que está dentro de cada um. No livro Nosso Lar, na lição número 31, a enfermeira ela tinha 58 marcas no seu corpo espiritual dos abortos que ela praticava. Fazia bico, né, na hora de folga, praticava aborto. Ela tinha 58 marcas no corpo espiritual. E ela quis entrar na colônia Nosso Lar. Não deixaram, porque o espírito que estava na porta viu as 58 marcas no corpo espiritual. Aí só para vocês pensar, que eu quero que vocês pensem. E quando Jesus Cristo, lá em João, né? Agora, não, é Apocalipse. Lá em Apocalipse 3, 8, por aí. Ele disse assim, eu te conheço pelas suas obras. O que Jesus quis dizer com isso? Eu te conheço porque as tuas obras estão mostrando quem você é, aquelas marcas que você tem no corpo espiritual. E eu estou vendo essas marcas. Olha lá, você fez isso, aquilo, outro, e não adianta mentir. Ou não tem marca nenhuma, só tem luz. Eu te conheço pelas suas obras. Olha, o Chico, a Madre Teresa de Calcutá e tantos outros espíritos, que eu não vou citar aqui, só tinha luz. Aí chegou Jesus e falou, não, eu te conheço pelas suas obras. As suas obras estão reveladas ali no corpo espiritual. Isso às vezes nós passamos a entender de uma forma diferente. Então, nós imputamos a culpa a Adão e Eva. E estamos cometendo o pecado. Êxodo 9:16. O pecado de levantar falsa testemunha. Nós vamos ficar mais com uma manchinha lá no corpo. Quem sai pregando aí que a coitada da Eva e o Adão, né, nem sabe em que evolução que ele está no mundo e está recebendo essa culpa. Para nós entendermos mais a situação de Adão e Eva aqui na Terra, eu tomei por iniciativa de explicar mais ou menos sobre a nossa Terra do passado e a Terra atual. A nossa Terra do passado, ela tinha uma composição energética muito diferente da atual. Ela era grosseira, ela tinha umas energias tenebrosas que precisava de espíritos
também é grosseiro morar ali. Um corpo material também reduzido, meio, como fala, meio baguá, né? Meio pegada a laço, vamos dizer assim, que nem nós falamos na nossa gíria. Estava um corpo bem resistente para morar naquela época, por causa dessas energias. Então, e a Bíblia nada fala, nada, ou quase nada, eu não achei, sobre a terra primitiva. Ela não fala nada, e nem dos seus moradores. Aí eu quero que vocês pensem. Então devemos nos informar. Olha só o que eu jogo na vossa, para cada um de vocês escolher. Nós devemos se informar, quem quer saber dessas coisas, para não falar besteira e também num pecado novo, inculpando, colocando a culpa no Adão e na Eva. Então, o que nós devemos fazer para se informar? Ou procurar a sabedoria da ciência, ou as informações dos espíritos. E muitos cristãos não acreditam na ciência, nem na comunicação dos espíritos. E nós, kardecistas, ficamos primeiro com a ciência. Depois nós vamos comparar o que os espíritos nos falou. Se bater, nós ficamos com os dois. Se a informação espiritual não bater, nós ficamos com a ciência. E tem muitos que falam declaradamente, falou para mim, eu não acredito na ciência, só que vai no médico, né, quando a coisa aperta. Ele corre no médico. Isso nós não vamos falar aí fora, porque fica um pouco chato, né? E também não acredita nos espíritos. Tudo que se passa dentro de um centro espírita, eles falam que é obra do demônio. Tudo. Se você fazer uma cesta básica e doar para alguém, se alguém se curar de uma depressão vinda no centro espírita, é obra do demônio. O demônio também é bonzinho e faz obras. E você vai tirar isso da cabeça de uma pessoa como? E não acredita na ciência, porque a Bíblia traz toda a verdade. Então eles não precisam acreditar na ciência. A Bíblia traz toda a verdade. Mas a terra primitiva, a Bíblia não disse nada. Aí fomos perguntar para Jesus, em João, e Jesus respondeu dessa forma: eu tenho muito ainda que vos dizer, mas não posso dizer agora, porque vós não suportará. Isso ele está dizendo há 2000 anos. Mas quando vier o Espírito de verdade, esse sim vos falará toda a verdade. Aí, se nós não acreditamos no Espírito, na informação dos Espíritos, esse Espírito da verdade é um Espírito que vem falar a verdade, enviado por Jesus, é um auxiliador de Jesus. Como é que fica a nossa cabeça de não acreditar? Então, eu só estou deixando para vocês pensarem. E, seguindo lá na Terra, a Terra primitiva tinha energias na sua crosta, na sua formação, energias muito, muito fortes, diferentes. Os vulcões, as situações que ela passava, os altos e baixos, era muito, muito, muito diferente. Mas ela prosseguia com a vida. E a vida, se fala na Terra, a vida humana, há 2 bilhões de anos. Mas eu trago mais perto, porque esses já são os homens, somos a nossa espécie, Homem sapiens. Já há 300 mil anos, eles estavam na Terra e brigavam com os animais pelo alimento. Então eu quero deixar que vocês pensem, há 300 mil anos,
Eles estavam na terra, a nossa espécie, brigando com os animais para se alimentar. A Eva, só para vocês saberem, ela esteve aqui há 6.000 anos. Pode ser que alguém pode pensar, que eu estou querendo que vocês pensem, como que ele sabe que é 6.000 anos? É só pegar a Bíblia e fazer os cálculos. Adão viveu tantos anos, o filho tanto, o outro mais tanto, e vai chegar até Jesus, 4.000 anos. E de Jesus para cá, 2.000 anos. Então a Eva existiu há 6.000 anos. O homem, há 300.000 anos, já estava aqui na Terra. O homem, nós, não é a nossa raça. E o fogo surgiu há 200.000 anos atrás. Surgiu o fogo na região ali de Israel, mais ou menos, que Noé começou a prender o fogo pelos raios e tal. E há 200.000 anos atrás já tinha fogo. A Eva foi aparecer nas escrituras há 6.000 anos. Então eu repito várias vezes isso para nós entender. A terra primitiva, dá para enxergar aí? Mais ou menos? A terra primitiva está aqui, ó. Terra primitiva. Faltou o mundo feliz lá na frente. Isso é bom para nós entendermos. A terra primitiva tinha uma energia muito, muito inferior, muito tenebrosa, e ela permitia, por Deus, é tudo por Deus, é tudo traçado milimetricamente, tudo certinho, e ela permitia espíritos humanos, mas só tinha instinto animal. Então, na terra primitiva, vivia-se espíritos humanos que tinha instinto animal. Mas ela ia evoluindo para mundo de expiação e provas. Nessa de evoluindo, ela vai limpando as energias. Ela vai purificando as energias para chegar ao mundo de provas e expiações. Quando ela chega ao mundo de provas e expiações, o que Deus determina para mundo de provas e expiações? É você ter na consciência o que é o bem e o mal. Você está no mundo primitivo, adquiriu a consciência do bem e do mal, você já entra na terra de regeneração. O mundo primitivo é o mundo que será destruído, que será acabado, e a nova terra é a nova terra de expiação. Expiação, o que é? A partir de que você tem a consciência do bem e do mal, o que acontece? Você já pode ser cobrado pela lei de causa e efeito. Você tem a consciência, então você já pode ser responsabilizado pelos seus erros. É divino isso. E a lei e a consciência do bem e do mal é simples. Aí vocês vão falar assim, mas o palestrante aí está falando coisa que a minha cabeça não bate. Vamos lá. Quando existe um crime hediondo nas justiças terrenas, existe o jurado popular, né? Aí esse jurado é escolhido entre homens e mulheres simples da sociedade. Por que simples? Porque dentro de toda a simplicidade nossa que moramos na Terra, nós temos na consciência o que é certo e o que é errado. Aí eles vão sentar lá no fórum, ouvir todas as prerrogativas, né? Do advogado, da defesa, da acusação, e eles vão calcular lá dentro da consciência deles quem é certo e errado e dar o voto. Não precisa ter faculdade, não precisa ter curso de direito, não precisa ter nada. É só descobrir a consciência. E para sair de expiação para regeneração,
é todo o mal que ele tem dentro dele, ele já acertou as pontas. Já perdoou, já não tem mais o rancor. Mesmo se ele está ainda com defeito das energias ruins que ele armazenou no corpo espiritual. Mas ele já ficou esse tempo junto, faz 6.000 anos, que nós estamos debatendo na expiação. O que é debater na expiação? Jesus disse, estará juntos para perdoar, para reconciliar e para devolver tudo que você roubou. Faz 6.000 anos que nós estamos tentando. Nós somos folgados demais, né? Já devia ter resolvido. Ou perdoado, ou pedido perdão. Porque só vai passar para a regeneração as pessoas que resolveu as expiações. Que já não tem mais esse tal de vingança, de ódio, de cobrança do espírito obsessor, ficar cobrando a gente e tal. Na expiação não tem mais. Então esse espaço é isso. E a Terra nossa atual, na atual conjuntura, se passaram 6.000 anos, nós estamos passando para a regeneração. E quem não passar para a regeneração, quem não resolver as expiações, não passa para a regeneração. O que vai acontecer? Ele vai ser expurgado da Terra, que ela vai passar a regeneração, e vai nascer em outros mundos. Esse mundo se chama Quiron. Quem quer saber, vai nascer lá. Quando a Terra estava passando para a expiação, num lugar distante lá do planeta Capela, o mundo estava passando para a regeneração também. Esse mundo era tanto quanto igual à Terra que poderia chamar ele de paraíso, porque tinha pomares de fruta, tinha água, tinha o sol, tinha alimento, tinha tudo de bom. Então nós apelidamos ele de paraíso. E quem não conseguiu passar para a regeneração, lá em Capela, tiveram que ser expulsos de lá. E isso que eu estou falando da constelação de Capela, há 6.000 anos atrás. Foram expulsos de lá e foram obrigados a nascer, a reencarnar na Terra que estava em formação. Era um mundo de expiação, de provas. Nessa levada toda que veio, a Eva e o Adão estavam juntos. Eles vieram para cá, para a terra de expiação, que estava mudando para a regeneração. Regeneração eles já sabiam. Eles estavam no mundo deles, que ia passar para lá. Eles veio aqui que estava passando aqui. E veio Adão e Eva. Aí que nós, com o nosso conhecimento, nós aceitamos quem fala dessa forma. Que eles foram expulsos de lá, de Capela, e trazidos aqui para a Terra. Eles foram os demônios que rebelaram contra Deus. Deus criou anjos, olha só que nós começamos a inventar. Deus criou anjos, e esses anjos se rebelaram contra Deus. Então vamos pensar, eu quero que vocês pensem. Deus é a inteligência suprema. Se ele criou anjo, ele criou anjo. Agora ele criou esses anjos com defeito. Então não é anjo. Ou Deus não é inteligente. Né? Se ele criou com defeito, ele não é a inteligência suprema. Aí que eu gosto que vocês vão pensando. E se ele é a inteligência suprema, ele não criou anjo. Ele criou todos iguais, todos os espíritos iguais, simples, ignorantes, e deu a cada um a oportunidade de evoluir, como queira. Esses evoluíram até a expiação,
Só que rebelaram contra Deus. Quantos no Brasil, no mundo hoje, na terra nossa hoje, na atualidade, estão rebelando contra Deus? Não tem um monte rebelando contra Deus? Esses são demônios? Não, são irmãos nossos que merecem todo o respeito e que Deus vai dar nova oportunidade a eles. Vai pegar eles daqui quando a terra acabar de passar a regeneração e dar um mundo para eles viver. Quiron, que lá eles vão dividir o alimento com os animais e ter que viver em buracos na caverna, não é bater em cima do sininho. Seria até bom se eles ouvissem eu falar, que eles chegam na mesa, batem na campainha e vêm os mordomos servir os melhores alimentos para eles. Lá nesse mundo não vai ter mais a campainha e nem os mordomos para servir. Vai ter os animais que vão dividir os alimentos com eles. Então, isso eles teriam que saber e deixar de praticar a maldade contra nossos irmãos. Isso que seria a Deus inteligente. E Deus, sendo uma inteligência suprema, será que seria tão sacana de tirar uns demônios bem distantes de nós, trazer para ficar pegando nosso pé aqui? Nós ainda é simples, nós somos ignorantes, nós não queremos maldade com ninguém, não queremos maldade. E ele enfia esses demônios aqui no meio de nós. Qual o objetivo? Se ele é bom, se ele é todo-poderoso, se ele é justo. Então, esse Deus que às vezes nós estamos pregando por aí, não é o verdadeiro. O verdadeiro Deus é amor, que não vai perder nenhuma ovelha. A ovelha que chegar ali e não passar, ele dá uma nova oportunidade dela recomeçar e fazer de novo. Então, vocês estão entendendo até aí? Para viver na terra, que eu marquei lá, só tem um objetivo, é ter o instinto animal, no primitivo. Para passar a regeneração, a expiação, tem que ter o bem e o mal. Aí na Bíblia está lá em Gênesis 2:7, fala sobre a árvore da ciência do bem e do mal. Não tem nada de comer maçã, de comer a fruta, né? Está falando da árvore da ciência do bem e do mal. O que é uma árvore da ciência? É alguma coisa que vai crescer dentro da nossa mente e vai descobrir o que é certo e o que é errado, e a gente não fazer mais. E quando despertar na consciência o que é bem e o que é mal, o homem deixa o instinto animal e começa a espiar. Ser responsável pelas maldades que praticou. Isso, se pôr óculos, isso já na terra de provas e expiações, onde inicia-se a ação da lei e causa e efeito. Então ele descobriu o que é certo e o que é errado, já começa a lei a agir com ele. Já começa a ser responsável pelos atos. Se ele fez mal, vai ser responsabilizado. Se ele fez bem, vai ser agraciado. Então, para residir na terra, estou repetindo novamente, tem que ter a consciência do mal. Apocalipse, do outro planeta, já falei. Ele tinha consciência e depois ele foi evoluindo e ficou no mal. Veio de volta para a terra. Nisso, a Eva veio embolada no meio. Ela não morava no paraíso, tinha de tudo. Ela rebelou-se contra Deus, contra as leis de Deus, achando que era a dona da verdade, e veio morar na terra primitiva. Alguém falou alguma coisa? Veio morar na terra primitiva. E, chegando aqui, ela foi a responsável
Só para vocês entenderem o que está escrito lá, que a Eva foi a causadora de trazer o pecado no mundo. Tem um pouquinho de razão, porque do jeito que eu estou explicando aqui, ela foi a pioneira das primeiras reencarnações devedoras, de expiações. Ela foi o marco principal. Ali está marcando, a Eva está marcando o início das reencarnações de dívidas do passado. Que nós vamos, vocês estão entendendo? Então ela foi responsável por nascer na Terra espíritos endividados, já marcado o seu corpo espiritual com o passado. E é interessante só vou falar essas coisas só por curiosidade, que eu quero que vocês pensem. Nessa foto aqui, eles têm um umbigo. Eu assisti o filme, eles tinham umbigo. O cara que foi o responsável pelo filme devia ter tapado, porque Adão nasceu do pó, a Eva nasceu da costela de Adão, não precisava do umbigo. Eu só estou falando para vocês pensar. Não é verdade? Ah, outra coisa, Deus tirou uma costela de Adão. Olha só. Vamos pensar. Se ele tirou, então o homem tem de um lado uma costela a menos? Ou ele pôs outra? Ou ele tirou? Se ele tirou, tem uma costela a menos. Ou ele não tirou? Vamos pensar na ovelha Dolly. Então vamos pensar. Tirou uma célula da mãe e da célula clonou a ovelha. Será que essa história não está dizendo mais ou menos isso? Tirou uma costela do homem num laboratório, numa evolução muito maior do que a Terra, e dessa célula que tirou, fez a mulher em laboratório, que pode se fazer hoje em dia. Nós estamos ainda numa evolução muito precária, podendo fazer o clone, mas um sexo oposto ainda não temos ainda. Então, aí quando eu era jovem, garoto ainda, tinha que fazer o catecismo. Todos nós nascemos da Igreja Católica, graças a Deus, não estou falando mal, mas eu perguntava para a professora, porque aqui está Adão e Eva branco, mas eu pergunto para vocês, Adão e Eva era africano, asiático, era branco, loiro? Como é que era Adão e Eva? Japonesão, índio? Ou tinha um Adão e Eva para cada raça? Aí a professora falou, quando o padre entrar aqui, um dia que nós estiver na aula, você pergunta para ele. Aí eu perguntei. Eu gosto que vocês perguntam. Eu perguntei. Ele falou que isso é mistério de Deus. Não cabe a você saber. E me expulsou do estudo. E eu fui embora, sem saber a resposta. E eu tinha um monte de coisa na cabeça que eu perguntava para mim, e essa ficou para trás. Então, eu quero que vocês também perguntam. Então, Adão e Eva foi o marco das reencarnações. Eu vou provar. Na nova terra de provas e expiações, há 6.000 anos, com a reencarnação de espíritos marcados pelo pecado de outras vidas. Então Adão e Eva foi isso. Ele trouxe para a terra espíritos devedores, que já tinham pecado, já tinham consciência do bem e do mal. Tanto é que quando Abel e Caim cultivavam, Abel era pastor de ovelha. Já não precisava mais brigar com os bichos com alimento. Era pastor. O Caim arava a terra para plantar. Isso há 6.000 anos atrás. Então, já tinha uma evolução.
Já era uma terra de expiações e provas que eles estavam vivendo. E a história de Caim iniciou na terra de expiação. Ele era pastor de ovelha e Caim cultivava a plantação. Mas a Caim resolveu matar Abel por ciúmes. Por ciúmes. Matou Abel. Segundo na Bíblia, Abel mandava as ofertas que ele tinha com as ovelhas para Deus e Deus ficava feliz. E quando Caim mandava as dele, Deus ficava cara feia, irado. Então ele resolveu matar o irmão por causa desse Deus. Desculpa aí. Então vamos lá. Tá batendo? Um Deus desse jeito queria um pouco da lavoura, queria um pouco da... e achava ruim que o outro deu menos. E esse ficou vingativo. Caim mata Abel. Se a vida na terra estava iniciando, de onde surgiu a maldade de Caim? Se ele nasceu lá aquela hora, a primeira vez, o primeiro cara do mundo lá que nem fala, o primeiro homem do mundo nasceu. De onde surgiu a maldade dele? E de onde surgiu a expiação de Abel? Expiação é você pagar a dívida. Se você fez alguma arte com alguém, ele quer que você morra. Ele quer que você passe a mesma coisa que ele passou. E Abel, aconteceu. E se Deus é bom e justo, criou um espírito mau e o outro para ser assassinado. Assassinato? Não entendo. Vocês querem ajudar a pensar? Um Deus bom, justo, um Deus de amor, um Deus que não é vingança, cria um mal. Já criou mal, né? Só tinha ele. E criou outro para ser morto, numa espécie cruel. Então, não é bem assim. Caim nasceu com o ódio dentro dele. Ele não perdoou a maldade que ele recebeu em vidas passadas e se vingou. O que Jesus, os cristãos, ensina? Jesus ensina a vida toda. Reconcilia com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Perdoa quantas vezes for necessário. Devolva até 1/5 a mais do que você roubou. Para você passar para a terra de regeneração limpo de coração. Só vai passar para a nova terra de regeneração quem estiver limpo de coração, quem estiver com o corpo espiritual limpinho, sem marca nenhuma, aí vai passar para a terra de regeneração. Tanto é que a enfermeira que tinha 58 marcas no corpo espiritual não conseguiu entrar nem na colônia Nosso Lar, que é situada no umbral. Para quem não conhece o umbral, que os espíritas comentam, é o inferno. Uma cidade construída lá, uma colônia, para abrigar as pessoas que resolveu sair desse lugar. E essa mulher com 58 marcas não pôde entrar lá. Você acha que nós com marcas vai conseguir entrar na nova terra de regeneração? E Abel recebeu o efeito da lei de causa e efeito. Morreu da mesma forma que matou o irmão. Aí foi o que Jesus disse. Foi Jesus. Quando ele foi preso, Pedro chegou, puxou da espada e cortou a orelha do soldado. Pedro falou assim: banha-te a tua espada. Quem com espada fere, com espada será ferido. É a lei de causa e efeito. O que você fazer para o próximo será feito contigo uma vez. E seguindo, Gênesis 4:5. Deus pôs um sinal em Caim. Ele fez isso com o irmão, Deus pôs um sinal nele. Que sinal que é esse? Foi Deus que chegou lá e falou: vou catar e vou marcar ele? Não. Esse sinal é a lei de causa e efeito.
Ele fez essa arte, formou uma pelota de energia ruim, e essa pelota entrou dentro dele para o plexo solar e alojou em algum lugar, marcando ele. Por que ninguém vê? Está escrito na Bíblia. Porque ela é oculta. Porque alguém que encontrasse ele, mataria. Peraí, vocês estão pensando. Falam que ele era o único, na terra só tinha ele, o pai dele, o irmão, morto, e ele, 3 pessoas. Então ele fugiu, e quem encontrava ele, mataria, se visse a marca. Então tem alguma coisa errada aí. E já pensou nós com as nossas marcas, e todo mundo vendo quantas marcas eu tenho no meu corpo espiritual? Que vergonha que eu não ia passar. Vocês acham que nem ficar assistindo o que eu estou falando. E depois ele fugiu para a terra de Nod. O que é? É um povoado que existia nas proximidades, terra de Nod. E se casou. Teve filhos, filhas. E a filha de Caim, a primeira filha chamava Avã. Só para vocês saberem. E Adão não foi a primeira mulher dele, a Eva. Não sei se vocês sabem disso também. Quem quiser pensar aí atrás, ela chamava Lilith, a primeira mulher dele. Eva é a segunda, nos livros que foram tirados da Bíblia. Se fala isso. Então tem umas histórias que nós precisávamos rever com a nossa fé racional. Então, o que eu tenho que deixar para vocês? Cada um acredita no que quiser. E nós vamos respeitá-lo. Mas faz uma análise do que as informações que chegam. Se é viável acreditar ou não. O Kardec, o Espiritismo, nos orienta que é muito melhor nós não acreditarmos em 10 mentiras, 10 verdades, é melhor não acreditar em 10 verdades do que deixar-se envolver com uma mentira, uma só mentira. Então vamos pesquisar, vamos criar, vamos abrir a nossa mente. Não precisa crer em tudo que foi falado aqui como a verdade, mas cada um pode pesquisar, porque depois que perder esse corpo físico, que nós se encontrar no mundo espiritual, somente revestido do corpo espiritual, ou danificado ou não, é que nós vamos sentir a necessidade de ter buscado conhecimento, buscado a verdade, porque lá também vai encontrar os falsos que vai nos conduzir. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 24, acautelai vós, para que ninguém vos engane. Tome cuidado, para que ninguém vos engane. Fique com Deus, que Deus abençoe.